Eu sou Graciane Carvalho Cordeiro, sou escritora, promotora de justiça e atualmente ocupo a cadeira de número 8 da Academia Cearense de Letras, cujo patrono é Domingos Olímpio. Na verdade, eu sempre fui leitora, né? Uma leitora assídua, eu lia demais, eu lia muitos romances, desde 13, 14, 15 anos eu lia muito. Então eu lia todo tipo de literatura, romance policial, best-seller, clássicos, porque a minha irmã, ela na época, a Manaíra, ela era assinante do chamado Círculo do Livro. Então era uma assinatura de livros que todos os meses vinham aqueles que você escolhia, aquele que você selecionava. Então eu lia todos eles. E a partir daí me despertou o interesse pela leitura, né? Então eu sempre fui apaixonada por ler. E chegou um determinado momento, mais precisamente quando eu tinha 15 anos, que eu disse, por que eu não vou escrever uma história? Eu escrever um enredo. Aí foi que veio a ideia de começar a escrever. Então, nessa época, aos 15 anos, eu fazia até o segundo ano do segundo grau, era até no Colégio São João, e eu comecei a escrever esse livro aqui, que seria meu primeiro livro a ser escrito. Ele demoraria 20 anos para concluir, porque o enredo dele é assim, bem complexo. Naquela época não tinha computador, Google, redes sociais, as facilidades que tem hoje para a gente fazer pesquisa, né? Então eu comecei a escrever esse livro, demorou uns 20 anos para ser escrito, e ele foi publicado ainda anos depois, porque eu tinha um ciúme dele tão grande que eu não queria publicá-lo de jeito nenhum. Ele fala de uma moça chamada Rebecca Thompson, que ela mora em Nova York, e ela é acusada injustamente de um crime, de ter assassinado uma amiga. Então, ela acaba por fugir, né? E ela vai para a Alemanha, e lá na Alemanha ela tenta refazer sua vida, até que em certo momento, devido a uma situação que eu não vou dar esse spoiler, ela é descoberta e ela decide voltar para provar sua inocência. Então, nesse livro aqui eu falo do Holocausto, inclusive porque é nessa época de 1960, mas tem personagens que são de 1945, de 1915. Então, eu vou contando a história através de vários personagens. Então, segue Segunda Guerra Mundial, Holocausto, perseguição aos judeus, quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, é um assunto bem complexo, por isso que demorou tanto, inclusive, a ser concluído, que a pesquisa realmente foi exaustiva. E eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque ele foi o primeiro em que eu me decidi a ser escritora, e o primeiro eu comecei a escrever, foi esse daqui. Embora não tenha sido necessariamente o primeiro a ser publicado. E isso aí, como eu estava ainda no ensino médio, né, que hoje é o ensino médio, que era o segundo grau naquela época, aí eu fiz faculdade vestibular para direito, passei, eu trabalhava no escritório de advocacia com a minha irmã, que é advogada. Então eu comecei a me envolver com o direito e me apaixonei pelo direito. Então eu me formei, advoguei um tempo, até que resolvi parar para fazer concurso, né? Então eu fiz concurso para o Ministério Público, passei no concurso de 1995 e fui chamada em 97. Aí eu fiz também mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, fui para o interior, para as comarcas de Jaguaretama, depois fui para o Crato, depois fui para Pacatuba, finalmente Fortaleza, e nesse intermeio eu respondi por várias comarcas. Jaguaribara, que na época tinha até a velha Jaguaribara, ela não era o que é hoje, né? Tomada pelo açude. Respondi pelo Juazeiro, respondi por Milagres, Missão Velha, várias comarcas, que a gente acaba tendo esses passeios, né, laborais no exercício da nossa profissão. E eu me voltei muito ao direito. Aí foi quando eu produzi 2 livros, que foi esse aqui, Penas Alternativas, que foi da minha experiência junto à Vara de Penas Alternativas em Fortaleza, que foi a primeira implantada na época, logo que saiu uma reforma do Código Penal, da Lei 9417 de 97, e Fortaleza foi a primeira comarca do país a criar uma vara de execução de penas alternativas. Então, com base nessa experiência, que era um assunto novo, eu escrevi esse livro aqui, que ele foi publicado pela Freitas Bastos, que é uma editora do Rio de Janeiro. Aí, no meu mestrado da Federal, resultou esse livro aqui, Privatização do Sistema Prisional Brasileiro, que também é um livro que na época foi muito polêmico, e o assunto é muito polêmico. E no Ceará, na época, em Juazeiro do Norte, tinha um presídio, o primeiro aqui do Ceará, que era administrado pela iniciativa privada. Então eu fui lá, fiz uma visita, eu na época era promotora do Crato, e eu achei assim tudo muito bacana, muito interessante a proposta, e eu comecei a pesquisar, a ver o que é que tinha de tão envolvente naquele modelo ali. Só que, a despeito do que eu encontrei de envolvente, de bom naquele modelo, eu encontrei muitos defeitos.
inclusive a entrega do Estado ao particular da execução da pena. Aí foi aqui a minha dissertação de mestrado, foi com base nisso aqui, e daqui eu produzi o livro. Esse livro, inclusive, ele é muito pesquisado, plagiado, copiado, e em vários, quando você pesquisa na internet por ele aqui, você vê vários TCCs, dissertações de mestrados que ele é plagiado. Esse livro aqui, tal qual. Eu vou lá, tenho a curiosidade de ver tal qual está lá, transcrito, né? Alguns se dignam a dizer que fui eu que escrevi. Então, esse livro aqui, ele academicamente, ele faz muito sucesso. Também foi publicado pela Freitas Bastos, que é uma editora do Rio de Janeiro, a mesma do Penas Alternativas. E esse livro aqui é muito interessante, já está na 2ª edição. Hoje, com os meios virtuais, há uma previsão de ir para a 3ª edição, mas demanda mais pesquisa, porque muita coisa mudou, né? Esse sistema acabou não vingando. O Ministério Público Federal, na época, ingressou com ação justamente alegando que o modelo era ilegal, que ele era inconstitucional, que ele tinha vários vícios de legalidade, e esse sistema foi realmente abolido, né? A iniciativa privada deixou de interferir na execução da pena. Seguindo, num momento, mestrado, isso no interior, trabalhando como promotora de justiça em várias comarcas, deixando o marido aqui, deixando o filho pequeno aqui, porque a gente passa por isso, passa por essas dificuldades. Todo mundo diz, é promotora de justiça, é juiz de direito. Mas não é fácil, né? A gente vai para o interior, a gente sai da nossa cidade, a gente deixa nossos familiares, muitas vezes, principalmente nós mulheres. Eu e minhas amigas, nós morávamos na mesma comarca, então nós viajávamos juntas de ônibus para o Juazeiro, 7 horas de viagem, muitas vezes levávamos nossos filhos não se adaptavam e ficavam aqui com os maridos, babás, e a gente passava a semana lá, final de semana vinha para cá, ficava com o filho. Inclusive meu filho mais velho, que é o Helder Neto, que hoje está com 22 anos, ele me disse uma vez, mãe, por que a senhora é a única mãe que não vai me deixar no colégio? Então aquilo ali me tocou tanto, né? A gente fica com aquela sensação de culpa. Mas ao mesmo tempo a gente faz o filho entender que a gente está fazendo aquilo ali pelo trabalho, porque a gente quer dar uma condição de vida melhor para ele, né? E a gente também está em busca de nossos sonhos. Então, a vida de promotor de justiça, de juiz de direito, de defensor público, de delegado, é errante e é difícil, mas, assim, tem as suas compensações, né? Eu convivo com as pessoas, eu trabalhei em comarcas maravilhosas, Jaguaretama, que eu tenho uma paixão enorme, foi a minha primeira comarca, sou cidadã de lá, até hoje eu mantenho grandes amizades, de vez em quando eu vou lá para um evento ou outro. O Crato também, passei um bom tempo no Crato, muito difícil, muito longe, né? Mas aquela região do Cariri é riquíssima, é maravilhosa e é sempre um grande aprendizado. E a minha Pacatuba, querida e amada Pacatuba, que é aqui pertinho, que eu também sou cidadã pacatubense, e foi uma comarca maravilhosa, onde fiz muitos amigos. E o promotor de justiça, como ele atende muito ao público, ele tem a possibilidade e o dever também de ofício de fazer um trabalho social, de fazer um trabalho comunitário. E eu sempre gostei disso, né? Então, eu criei conselhos tutelares em Jaguaretama, a Casa da Mulher lá em Pacatuba. Outra coisa também, o Núcleo de Mediação Comunitária em Pacatuba, que até hoje funciona com muito sucesso. Então, quando a gente faz um engajamento com a sociedade, o trabalho acaba sendo mais leve, né? A gente acaba dividindo a carga e ajudando as pessoas, que é a nossa missão também, né? Servir a sociedade. Então, o trabalho de Ministério Público é muito envolvente. Aí, voltando aqui à literatura, como eu estava muito envolvida no direito, um belo dia lá no Juazeiro, que eu trabalhava no Crato, morava no Juazeiro, eu disse, eu vou voltar a escrever, eu tenho que voltar para a literatura, eu estou aqui só no direito, fazendo artigo jurídico, fazendo livros jurídicos, mas a minha grande paixão é a literatura, é o romance, vou voltar a escrever. Aí, no momento que eu estava aqui em Fortaleza, me chamou a atenção uma reportagem sobre as meninas adolescentes que eram vistas na beira-mar se prostituindo, né? Na época era uma coisa muito flagrante, você passava pela beira-mar, você passava pelas esquinas, você via as meninas se prostituindo, se oferecendo. E foi uma época que veio muitos estrangeiros para cá, em voos charters fretados, só para fazer turismo sexual, chamado turismo sexual. Então eles já vinham com programas pré-estabelecidos, contratados, vinham com passeios de buggy para as praias próximas, vinha com todo um serviço, todo um aparato para recebê-los aqui. E um desses era o turismo sexual, né? Para fazer programas sexuais com meninas
crianças, adolescentes, adultas, do gosto deles, porque tinha agências especializadas para isso. Então isso começou a me chamar a atenção. Foi também na época que foi instalada aqui a CPI na Câmara de Vereadores para tratar sobre o turismo sexual e a exploração de crianças e adolescentes. E também teve até depois no Congresso Nacional. E eu vi aí um bom enredo para um livro. Então foi quando eu comecei a escrever O Anjo Caído. O Anjo Caído até hoje é o xodó, porque foi essa que foi a primeira edição, né? Foi em 2009. Então, o Anjo Caído trata sobre tráfico de mulheres e eu juntei com o turismo sexual. A personagem principal é a Maria. A Maria, ela primeiro se prostitui porque ela quer uma vida melhor, ela quer ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ela sonha com aquele casamento ideal, com o príncipe encantado, o sonho de Cinderela. Só que ela acaba se envolvendo na rede de prostituição, que é comandada por um italiano e passa a ser o braço direito dele. E tem uma delegada federal que começa a investigar a rede de turismo sexual e exploração de crianças e adolescentes. E ela, para fugir da polícia, que o Giovanni de Grazi, ele acaba sendo, que é o chefão, ele acaba sendo preso, então ela acaba fugindo para Milão para esconder as provas. Né? E lá em Milão ela acaba sendo uma escrava sexual. Aí eu conto de como é que funciona, né, o mundo da escravidão sexual de mulheres. Que tem muito. Teve uma época também que tinham muitas mulheres que iam para o exterior aqui do Brasil, de vários lugares do Brasil, para trabalhar no exterior, como babás, a princípio como babás, como garçonetes. Só que quando chegavam lá, os passaportes eram retidos e elas acabavam sendo escravas sexuais. Então eu trato justamente desse livro sobre isso. Esse livro ele é muito bem aceito, todo mundo gosta dele e você lê assim bem rapidinho. Aí teve a segunda edição, por uma editora de São Paulo, aí teve a terceira edição, pela Expressão Gráfica, e esse livro até hoje circula. Inclusive, em 2012, eu acho, saiu a novela Salve Jorge, da Glória Pérez, que tratava justamente sobre isso. Quando essa novela saiu, as pessoas começaram a me ligar, a mandar mensagem. Menina, teu livro acabou se transformando em novela, que maravilha. E eu comecei a assistir a novela. Eu disse, meu Deus, é idêntico, é idêntico. Então, eu acho que, de certa forma, esse livro influenciou nas pesquisas da Glória Pérez, né? E muita gente, até na época, falou, puxa, teu livro foi plagiado. Eu disse, não, eu não tenho certeza, não tenho prova quanto a isso. Mas que o enredo é igual, é. Quando eu assisti a novela, eu sabia exatamente o que ia acontecer. Então, essa história de Anjo Caído. Aí depois vieram outros e outros livros, né? A literatura, ela vai abrindo portas, ela vai fazendo com que a gente conheça muitas pessoas interessantes, muitas pessoas legais. Inclusive, foi pela leitura do Anjo Caído que eu conheci um escritor, poeta do Rio de Janeiro, carioca premiadíssimo, que é o Luiz Gondim, que ele disse que tinha gostado muito desse livro. E ele escrevia poemas, e os poemas deles eram brilhantes. Aí eu disse para ele, Luiz, você sabia que eu não sei escrever poemas? Não sabe? Eu acho que não. Pois vamos escrever um livro juntos. Aí a gente teve a ideia na época, por e-mail. Então eu mandava um verso para ele mandava outro completando, eu finalizava e dava o título. Outra vez ele que iniciava, era sempre assim, a gente alternando. E nessa brincadeira resultou 4 livros. Eu só tenho aqui esses 2, que é o Poemas a 4 Mãos, porque foi a 4 mãos, né? Volume 2, volume 3, tem o volume 4, o volume 1 se esgotou. O Luiz, infelizmente, ele faleceu. Com a pandemia, né, diante da pandemia, acho que foi logo no início, em 2020. Eu fiquei muito abalada, perdi um parceiro de poemas e, de certa forma, deixei de lado o poema e voltei para o romance, que é o que eu mais gosto. A Academia Cearense de Letras. Eu fazia parte da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza e sempre gostei desse círculo de academia, né? Então eu tenho um grande amigo, que é o César Barros Leal, que é casado com minha amiga Ivana Leal, que é promotora de justiça, e a gente sempre conversava nos cafés da manhã, batia papo e tudo, e ele dizia, você tem que entrar na Academia Cearense de Letras, você tem que entrar na Academia Cearense de Letras. E eu ficava, não, isso aí é tão distante, é tão difícil. Aí uma vez o Ednilo Soares, que também é da Academia Cearense de Letras, ele leu o livro Anjo Caído, e leu o livro Troia,
que ele é apaixonado por mitologia grega. Aí ele disse, Graciane, você tem que entrar na Academia Cearense de Letras. Ele disse, Aí eu fui juntando, né? Surgiu uma vaga em decorrência do falecimento do professor Horácio Dídimo. E quando surgiu essa vaga, aí o doutor César disse, você deveria se candidatar. Aí eu disse, tá bom, vou me candidatar. Aí ele me chegou no dia seguinte com uma coisa mais linda, um caderninho. Toma, esse caderninho aqui é para você anotar a sua estratégia de como você vai fazer. Quem são os acadêmicos, onde moram, está certo. Então, no primeiro dia que abriram as inscrições, eu fui lá, levei meu pacote de livros, o pedido de inscrição e fiz a inscrição para concorrer à vaga na Academia Cearense. Depois que eu me inscrevi, eu disse, o que é que eu fiz? Será que eu fiz certo? Aí eu só sei que eu fui escrevi uma carta, enviei para cada um, deixei na casa de cada um com uma carta, com um livro, né, me apresentando quem eu era, minha produção intelectual. Eu só sei que eu fui conhecendo um, conhecendo o outro. Na época, surpreendentemente, o doutor Hernando Uchoa Lima, que faleceu no ano passado, eu nunca tinha tido contato com ele, a não ser quando ele era presidente da OAB, que ele que assinou minha carteira. Logo quando eu passei na prova da OAB e recebi a carteirinha. E um belo dia ele liga para mim, dizendo, Graciane, eu disse, pois não, aqui é Hernando Uchoa. Eu disse, pois não, doutor Hernando. Eu disse, olha, é para dizer que eu vou votar em você. Eu apoio a sua candidatura à Academia Cearense de Letras, você pode contar comigo, que eu leio seus livros, que eu escrevo para o Jornal Estado, toda segunda ele era meu leitor, eu não sabia. Eu adoro seus artigos, eu gosto muito deles, e você tem que entrar na Academia Cearense de Letras. E eu acabei encontrando esses anjos, né, que me ajudaram, que acreditaram no meu potencial, que acreditaram que eu poderia chegar lá, porque a Academia Cearense de Letras é a mãe de todas as academias, né? Ela tem uma história muito bonita, foi a primeira de todas as academias de letras no país. Então eu tive esses anjos que cruzaram o meu caminho e aos poucos foi conversando com um, conversando com o outro, me apresentando, os amigos vão se chegando, a gente acaba percebendo que tem muitos amigos em comum, que vão falando bem de você, que vão dando tipo um aval, olha, é gente boa, é uma pessoa talentosa, isso porque às vezes a pessoa não conhece, né? Então quando chega um amigo que diz isso aí, que atesta isso aí, já é de outra forma. Eu só sei que eu concorri com o Luciano Dídimo, e o doutor José Maria Chaves, que inclusive foram dois concorrentes cavalheiros, leais. Foi uma candidatura, foi um processo eleitoral muito, muito honesto, muito aberto, sem disse-me-disse, sem puxar tapete. E hoje sou amiga do Luciano Dídimo, tenho uma grande admiração pelo doutor José Maria Chaves e acabou dando certo. Porque também uma coisa muito interessante foi que nesse processo de eleição, da candidatura até a eleição, eu fui uma posse de uma acadêmica, salvo engano foi a Heve Herculano, uma posse muito bonita, uma pessoa talentosíssima. Então quando eu ouvi o discurso da Heve, eu fiquei pensando, a próxima que vai estar lá será eu. Eu estarei lá. Eu vou ganhar essa eleição e eu vou estar ali em breve fazendo o meu discurso. E assim foi. Tudo começa do pensamento positivo, a gente acreditar nos sonhos, a gente ir atrás, porque não basta acreditar, a gente tem que ir atrás. Então, eu fui atrás, eu corri atrás, encontrei muitas pessoas que me ajudaram, né, que me estenderam a mão e que até hoje me estendem, e eu sou grata por isso. Aí eu disse, doutor Hernando e doutor César, eu queria que vocês dois fizessem a minha apresentação, porque eles foram, né, decisivos para isso. Aí disse, não, mas não pode, foge ao costume, foge à regra da academia. Aí o doutor Hernando disse, Graciane, faça o seguinte, eu abdico da minha parte, deixe só o doutor César. Aí eu falei com o doutor César, já tinha falado com ele, né, para serem os dois. E depois ficou somente o doutor César, que foi um discurso, inclusive, belíssimo, emocionante. O doutor César foi meu professor de Direito, foi professor do meu esposo também, é um competente conhecedor do direito penitenciário, dessa área de direitos humanos. Então foi uma noite belíssima, uma noite inesquecível. O meu patrono é o Domingos Olímpio, né, o escritor famoso por escrever Luzia Homem, e eu sucedi o professor Horácio Dídimo, que inclusive é o pai do Luciano Dídimo, que concorreu comigo à Academia Cearense de Letras. Essa pandemia, ela nos ensinou muito, né? A todos nós, profissionais de várias áreas, e ensinou também muito a Academia Cearense de Letras.
todos os eventos da Academia Cearense de Letras, eles eram presenciais, né? Eles eram no auditório da Academia Cearense de Letras, lá no Palácio da Luz. Só que com a pandemia, diante da total inviabilidade da reunião, né, de pessoas, então nós fizemos as reuniões online. Nós mantivemos um calendário de atividades culturais online, que iniciou com a gestão da Ângela Gutierrez, que ela pegou, infelizmente, essa pandemia durante a gestão dela. Então, nós fizemos, todos os meses, nós fazíamos várias conferências, um chamado Cidades Escritas, que é a academia convidando uma cidade para falar sobre si, uma pessoa conhecida, renomada naquela cidade, ou até mesmo uma academia literária daquela cidade, para falar sobre a cidade, sobre a história da cidade. Então nós tivemos eventos com Maranguape, Varjota, Quixeramobim, Quixadá, várias cidades que foram chamadas para falar sobre si através das pessoas proeminentes, né? Também teve um ciclo de conferências onde falamos sobre psicologia, jornalismo, vários outros assuntos ligados à literatura, tudo virtual, posses virtuais, reuniões de diretoria virtuais. E no começo, lógico, como a todos nós, houve uma resistência, né, de você aderir àquele meio virtual, mas infelizmente a pandemia exigiu isso de nós. E todos acabaram aderindo à ideia e hoje é uma realidade. A gente percebeu que a frequência das pessoas a esses eventos era inclusive maior, porque você tinha como conciliar a sua vida social, sua vida de trabalho, sua vida familiar com esses eventos, e que o deslocamento muitas vezes toma muito tempo da gente. Então, o futuro é esse, o futuro é também o mundo presencial, com o mundo online, com o mundo virtual, e a gente tem que aderir isso aí. E o escritor, que ele sempre está à frente de seu tempo, ele pelo menos é para estar à frente do seu tempo, ele também tem que aderir a essas novidades, aos e-books, ao Kindle. O Kindle, muitos resistem ao Kindle porque acham que você aderindo ao Kindle, ao livro digital, você está esquecendo do livro físico. Não, são coisas complementares. Então, eu gosto de ler livros virtualmente, eu gosto de ler livros no papel, cheirar, tocar, pegar, riscar. Então, são essas coisas que a gente tem que perceber que o mundo está mudando e a gente acompanha essas mudanças, porque senão ficamos para trás. E a Academia Cearense de Letras, ela tem compreendido isso. A gestão da Ângela Gutierrez foi um grande exemplo disso, que foi muito exitosa nessa parte virtual. O doutor Lúcio também, doutor Lúcio Alcântara, também está levando adiante esses eventos virtuais, que infelizmente a pandemia nos obrigou a isso. Muita gente me fala que o jovem não lê. O jovem não gosta de ler, o jovem não gosta de escrever. Eu mesma constatei que isso é uma falácia. Claro, tem muita gente que não gosta de ler, jovem, adulto, idoso, que não gosta de escrever, afinal, nem todo mundo tem os mesmos gostos. Mas os jovens, eles têm um grande potencial. E eu falo isso porque muitos dos meus livros são adotados como paradidáticos nas escolas. E eu faço questão de, nos momentos que antecedem a prova, geralmente sou convidada pelas escolas para conversar com eles, para bater um papo. E é impressionante a receptividade que eles têm comigo, com o autor. Eles ficam felizes em ver o autor ali, conversando com eles, frente a frente, falando como foi a construção do livro, como foi que fez aquela história, dando enredo diferente. Para se ter uma ideia, muitos dos meus leitores chegaram a dar a ideia de dar continuidade de livros. E eu dei continuidade de livros com base nas ideias deles, que é o caso aqui do livro Troia, Uma Viagem para o Futuro. Tinha o Troia, Uma Viagem no Tempo, e eles leram o livro, gostaram e disseram: tia, eu quero que dê continuidade ao livro. Eu disse: não, mas eu nunca pensei em fazer a continuidade do livro. Não, mas eu quero, pois me dê ideias. Então eles passaram a me dar várias ideias. E até que surgiu esse livro aqui, que eles também amaram, tiveram uma grande receptividade. Então os jovens do Brasil estão lendo muito, mas de formas diferentes, não necessariamente do livro físico. Eles estão lendo virtualmente, eles estão lendo no celular, eles estão lendo ouvindo esses podcasts. Então são formas também de leitura. E eu acredito no futuro desses jovens, eu acredito no futuro do Brasil, eu acredito no futuro das letras, e a academia tem esse relevante papel de se chegar e de se aproximar da sociedade,
né, para levar essa mensagem de otimismo, para mostrar que o escritor ele não está naquele pedestal, ele é gente como qualquer outra pessoa. E eu, na minha época de adolescente, o que eu mais me ressentia é que os livros que eu lia, eu não conhecia os autores. Muitos deles estavam até mortos e havia muito tempo, não tinha como manter qualquer contato. E hoje não. Hoje as escolas estão adotando paradidáticos de autores recentes, de autores cearenses, principalmente aqui nas escolas do Ceará. Isso é uma mudança muito grande, muito importante. E eu acho que o caminho é esse. Eu sou muito otimista quanto a isso, quanto aos jovens, quanto ao futuro dos jovens, quanto ao futuro dos livros, quanto ao futuro da literatura.